neste mês que iniciamos, mês da Bíblia, mês em que a igreja nos convida a meditarmos, a nos debruçar diante da palavra e assim acolher aquilo que ela tem a nos oferecer. Nós que muitas vezes buscamos respostas para os questionamentos da nossa vida, podemos encontrar na Sagrada Escritura muitas vezes a consolação que tanto precisamos para o nosso coração. Então vamos nos deixar ser conduzidos por essa inspiração, por essa motivação que a igreja todos os anos nos faz, e não podemos agora dizer, que temos dificuldades, não podemos arranjar desculpas, Normalmente a gente diz, eu não consigo ler a Bíblia porque não tenho tempo. O tempo da pandemia, o tempo da quarentena, tem feito com que nós possamos parar um pouco, o nosso ritmo acelerado, e a gente pode aproveitar essa pausa para meditar. Então vamos realmente ouvir a palavra, meditá-la, receber ali um momento de graça de Deus, através daquelas instruções que a palavra de Deus pode nos dar. Queremos celebrar essa Santa Missa de hoje na intenção de Samara e Joselito, Samara e Josélio, nos 13 anos de casamento. Também pedi pela alma de Isaurina Fernandes, nos seus 3 meses, a Germino Santiago, César Peixoto, Manuel Francisco e também por Carlos César. E por cada uma das intenções que você agora traz no seu coração. Queremos acolher a todos os irmãos e irmãs que estão unidos a nós através da nossa transmissão e pedir a Deus a graça por cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante da misericórdia do Senhor, vamos nos reconhecer pecadores, pedir a Ele o perdão de todas as vezes que nós nos afastamos da sua graça, do seu amor. Juntos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que aos irmãos e irmãs, rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Pedimos por cada uma das intenções que estão sendo colocadas também pela nossa web TV, pela saúde de Clara Ian Ferreira, pela saúde de Fátima Carvalho, nossa irmã aqui da liturgia, pela filha da Bárbara, a Bárbara que está gestante, por cada um daqueles que se encontram enfermos, nos hospitais, em suas casas, por cada um daqueles que nos assistem neste momento. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas,
Concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu o deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas, se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje nos mostra como a presença do Senhor será eterna, constante, quando estivermos de acordo aqui nesta terra por alguma intenção. Nós estamos agora celebrando a Eucaristia e de alguma forma as nossas orações, as nossas intenções se unem e por isso Ele se faz presente no meio de nós. Mas Jesus deseja se fazer presente todos os dias. Jesus deseja estar conosco todos os dias. Por isso, o nosso esforço para que as nossas intenções sejam iguais, sejam de perfeita comunhão, precisa acontecer todos os dias também. E é claro que para que isso aconteça, nós muitas vezes temos que tentar deixar a nossa vontade de lado para deixar que a outra vontade, do próximo também se manifeste. Como diz a expressão, alguém tem que morrer nessa história. Alguém precisa esquecer um pouco de si para pensar no outro. E aí sim, essa comunhão acontece e a graça do reino de Deus se faz presente. A atitude de salvar uma pessoa depende sempre de um reconhecimento de que nós também somos instrumentos. Se nós não reconhecemos que recebemos de Deus uma autoridade, uma graça, um dom,
nós nunca poderemos salvar alguém. Se nós não reconhecermos que também temos responsabilidade, nós nunca poderemos ser instrumentos para a salvação de alguém. O grau de comprometimento da nossa ação é o que vai levar à salvação de algum fiel. Jesus hoje nos dá algumas dicas, mas antes dele, nós ouvimos também as palavras de Ezequiel e de São Paulo. Ezequiel disse que nós devemos advertir o ímpio, o pecador. Devemos, pela ordem de Deus, anunciar aquilo que muitas vezes ele precisa ouvir e denunciar aquilo que muitas vezes ele está cometendo como erro. E o que Ezequiel falou para o povo em nome do Senhor? Se aquilo que Deus anuncia, ou Deus nos pede, nós não fazemos, nós descumprimos, perdemos a oportunidade de salvar alguém e também de sermos salvos. Mas se aquilo que Deus nos pede, nós cumprimos, e a pessoa não faz, talvez a pessoa não se salve, mas nós poderemos ser salvos. Ezequiel falou isso bem no finalzinho. Se advertires o ímpio a respeito da sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por sua própria culpa. Porém, tu salvarás a tua vida. Ou seja, a sua parte você fez. Isso precisa ficar bem claro para nós. Às vezes nós ficamos frustrados porque nós queremos ajudar uma pessoa, nós advertimos, nós ensinamos, nós falamos e a pessoa continua do mesmo jeito. E aí nós achamos que o que fizemos não foi suficiente. Achamos que a nossa ação não foi perfeita. A nossa parte nós fizemos. Agora é a liberdade de cada um. Só que, claro, essa advertência, essa atitude que nós podemos tomar, ela tem que ser caritativa. Ou seja, tem que ser com amor. Nós não podemos advertir alguém e fazer com que essa pessoa se sinta ainda pior. Infelizmente, às vezes a gente tem uma intenção muito boa de querer ajudar a pessoa, mas a forma como nós advertimos ou a atitude que nós tomamos naquele momento, às vezes acaba colocando a pessoa mais para baixo do que se elevar. O que São Paulo acabou de nos dizer? Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, porque quem ama ao próximo está cumprindo a lei. Falou aqui vários outros mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Qualquer outro mandamento se resume neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal, não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Mas que amor é esse? Nós sabemos que o amor tem alguns graus, níveis. O nível que normalmente nós ficamos e não conseguimos sair dele é o nível do amor eros, o amor interesseiro. O amor que temos por alguém, por aquilo que a pessoa pode nos proporcionar. Eu te amo porque você tem algo que me atrai. Tem algo em você que me chama a atenção, por isso eu te amo. Mas esse amor é um amor muito simples, primeiro nível. E Deus quer que nós elevemos esse nosso amor. Alguns de nós chegamos até um segundo nível, que é chamado amor filia. Esse amor de caridade, esse amor do cuidado, do zelo pelo outro. Normalmente esse amor acontece entre pais e filhos. O pai e a mãe que ama o filho e a filha, não por aquilo que eles podem proporcionar, mas realmente pelo cuidado, pelo zelo, pela responsabilidade, né? E o amor também que os filhos podem ter pelos pais, pela consideração, pelo sentimento, de retribuição. Mas o amor verdadeiro, o amor totalmente desinteressado, o amor perfeito, o amor que Cristo teve por nós é o amor ágape.
o amor que se entrega, o amor que se abandona, o amor que se sacrifica. Esse é o amor perfeito. É o amor que Deus deseja que todos nós alcancemos. E é claro, para se chegar a esse amor, é preciso passar pelos outros níveis. É preciso todos os dias, né, se fortalecer, se sustentar, até que consigamos nos elevar. E é através desse amor que a gente também vai conseguir agir com caridade para com o próximo. Agora, vejamos as dicas que Jesus nos dá nesse evangelho. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas corrigir como? A nossa intenção muitas vezes é boa, mas as nossas ações nem sempre. Nós temos uma grande covardia de querer corrigir o irmão, já tomando a atitude de difamá-lo. Ao invés de nós nos colocarmos na responsabilidade de zelar pessoalmente por ele, nós queremos sempre buscar alguém que faça esse papel por nós. Então, se eu vejo alguém errando, o que eu faço? Eu primeiro divulgo. Ó, você sabe de tal pessoa? Ela está fazendo isso, isso, isso. Ela fez isso contra mim, ela agiu assim. Mas a primeira atitude que Jesus nos pede é: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Para quê? Primeiro, o teu comprometimento. Você precisa, em primeiro lugar, colocar em risco aí a sua amizade, a sua boa relação com essa pessoa. Mostrar o seu ponto de vista, isso é amar. Amar é colocar em risco, é se pôr em risco. Então, se eu amo o meu próximo, eu vou, por maneira caridosa, dizer a ele: meu irmão, minha irmã, eu te amo e por isso quero te dizer, isso que você está fazendo não é certo. Isso não vai te fazer bem, isso não vai te salvar. Porque eu te amo, estou te dizendo isso. É claro, todos nós, marcados com pecado original, temos orgulho e não aceitamos de primeira mão uma advertência, uma correção. Mas depois é que nós de fato reconhecemos quem são os nossos verdadeiros amigos e que nos amam, porque são aqueles que, mesmo nós não gostando, nos chamam a atenção. Então, primeira atitude, corrigir a sós contigo. Segundo, se ele não te ouvir, ou melhor, Jesus diz: se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Ótimo. Se o que você falou, se o que você advertiu, a pessoa acolheu, ótimo. Mas se não, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3. Aí sim nós convidamos uma testemunha. Primeiro, claro, para que a pessoa com quem você está falando saiba que a opinião não é só sua, mas que existem outras pessoas que estão vendo a mesma coisa. E segundo, até para a sua própria proteção, para que depois a própria pessoa não diga: você falou mal de mim, você pensou errado, só você pensou assim de mim. Então isso também para a sua própria proteção. Convide 2 ou 3 testemunhas para que esteja contigo. E se, aí mais uma atitude, se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Ou seja, agora apresente a uma autoridade, apresente alguém que está acima. Porque por meio dessa autoridade, talvez essa pessoa acorde, né, mude de vida. E aí, por fim, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Ou seja, seja excomungado, seja colocado fora da comunhão. Conseguem perceber que existem níveis de ações? Nós não podemos querer tomar atitudes que sejam de maneira imediatas. Nós precisamos pedir a Deus a graça de sermos fortes, para, em primeiro lugar, assumirmos a nossa responsabilidade. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E o cuidado, meus irmãos, não é tomar conta da vida da pessoa, não é governar a vida da pessoa. O cuidado é
de fato deixar a pessoa ser livre, mas mostrar a ela que você está ali do lado para acompanhá-la. Assim que muitas vezes Deus age conosco, Deus não interfere, Deus não nos força a nada, Ele nos deixa livre, mas está ali ao nosso lado, sempre nos enviando um sinal, uma mensagem, tanto para nos conduzir para aquilo que é certo, como também para nos chamar a atenção quando estamos no caminho errado. Assim, por meio dessa atitude, Deus vai nos conduzindo para a salvação. E nós também precisamos ter esse mesmo tipo de atitude para com o nosso próximo. Isso é caridade, isso é amor ao próximo. E claro, nós também temos, muitas vezes, pessoas que são assim conosco. Pessoas que nos advertem, pessoas que nos chamam a atenção, pessoas que querem o nosso bem. E nós precisamos vencer o nosso orgulho. Nós precisamos deixar que essas advertências realmente nos faça ter um coração diferente. Amar é isso. Amar é se comprometer. Amar é tentar todos os dias fazer o nosso melhor. E com isso nós conseguiremos cumprir o que Jesus nos pede, estar conosco todos os dias. Na história da igreja, nós vemos um momento crucial para que a caridade se manifestasse. Claro, dentre tantas outras coisas que a igreja já fez. Mas, por exemplo, nós fomos acostumados a acreditar, por meio das nossas escolas, que a época da Idade Média foi a época das trevas. Como se essa época fosse a época em que a igreja cometeu grandes pecados. Mas é porque nós não ouvimos a história verídica. O momento em que foi criado o tribunal, por exemplo, da Santa Inquisição. Nós sabemos que sempre em toda a história da humanidade, aqueles que têm o poder nas mãos de governar, têm o poder também de fazer justiça. E muitas vezes a igreja, juntamente com aqueles que estavam no poder, teve a oportunidade de salvar e ajudar aqueles que muitas vezes não tinham essa importância na sociedade. E o Estado sempre aplicou sobre os seus súditos, sobre o seu povo, algumas punições diante daquilo que eles observavam ser algo mal, algo errado. Mas a igreja percebeu justamente naquela época que havia muitas condenações que eram injustas. Pessoas que não tinham nem mesmo a oportunidade de se defender. Então, foi criado o chamado Tribunal da Santa Inquisição. E para que existiu? Para que foi criado esse tribunal? A igreja chega à conclusão de que muitos que estavam sendo condenados sem ter a oportunidade de serem ouvidos, precisavam desta atenção. Então, aquilo que competia a ela procurou fazer. Se tinha alguém que era condenado por outros motivos, aí era a responsabilidade do Estado. Mas se tinha alguém que estava sendo condenado pelo Estado, por questão de fé, a igreja então tinha ali, através daquele tribunal, a oportunidade de acolher a pessoa, julgar a pessoa, dar à pessoa a oportunidade de se converter, de mudar, ouvir a pessoa e ver se a pessoa talvez estava desorientada, e com isso a igreja conseguiu salvar a muitas pessoas. Muitos que às vezes só estavam com dúvidas e acabavam seguindo um caminho que às vezes era um caminho de heresia, e de qualquer forma poderiam ser condenados por aquele motivo. A igreja naquele momento, através daquele tribunal, tinha a oportunidade de fazer com que aquela pessoa fosse ouvida e absolvida, e com isso salvaram muitas pessoas. Agora, ouvindo a primeira leitura de hoje, se aquela pessoa, mesmo tendo passado por aquele processo, não quisesse, não mudasse de opinião, continuasse com o mesmo tipo de pensamento, o que a igreja fazia? Deixava ela então livre, para que o Estado então fizesse o que estava acostumado a fazer, ou seja, dar a sua condenação. Então, diferente daquilo que nós muitas vezes ouvimos, dizer que no momento da Inquisição a igreja aplicava, condenava as pessoas. O tribunal foi criado justamente para que muitos
que eram condenados injustamente, pelo menos tivessem a oportunidade de serem julgados, quando nem essa chance tinham. Agora, mais uma vez, se essas pessoas não quisessem, então elas eram entregues nas mãos de novo do Estado. O que seria de nós se hoje nós não tivéssemos alguém por nós? Quando nós somos julgados de maneira injusta, até quando alguém nos aponta, o que seria de nós se não tivéssemos um apoio, ou alguém que pudesse nos ouvir, alguém que pudesse nos compreender e nos dar uma nova chance? Aí está a igreja também. Nós não podemos, como igreja, e agora eu vejo a questão da nossa responsabilidade, né, de maneira imediata condenar a ninguém. Nós temos que ter essa consciência. O nosso papel é anunciar o reino de Deus. Claro, advertir faz parte, mas condenar nunca. O nosso papel como igreja, como povo de Deus, reunido em assembleia, em oração, é salvar. É levar a pessoa a encontrar-se com Deus. Esse é o nosso papel, é o papel de todo batizado. Se em algum momento nós tivermos também a chance, a oportunidade de zelar por aquela pessoa, que façamos. Mas nunca de aproveitarmos disso como um motivo para condenar. Como nós podemos pedir a Deus perdão dos nossos pecados? Como podemos nos dirigir a Ele e reconhecer as nossas fraquezas se não reconhecemos a fraqueza do outro? Como que nós podemos dizer que temos direito de receber de Deus a misericórdia, se quando na hora de sermos misericordiosos nós não agimos assim? Então, se queremos que Deus nos perdoe, se queremos que Deus nos dê uma nova chance, que possamos também dar a chance àqueles que vêm ao nosso encontro, aqueles que esperam encontrar em nós o reino dos céus. Só assim, de fato, Ele estará conosco todos os dias. Só assim, de fato, nós estaremos de acordo, em comum acordo, em comunhão, para que a ação dele se manifeste. Tomemos posse da nossa missão, da nossa vocação, e vamos deixar que esse reino se instaure através da nossa missão. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus os nossos pedidos. Pela nossa diocese e suas comunidades, pelos fiéis que nelas exercem algum ministério e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos profetas sentinelas de Deus enviados à Igreja, pelos homens que trabalham honestamente e pelos que amam o próximo como a si mesmo, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos voluntários que servem os idosos com amor, pelos que visitam os doentes e os ajudam, e pelos que colaboram com as instituições de bem-fazer, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que são ofendidos pelos irmãos, pelos que sentem a maldade e indiferença de alguém, e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa comunidade cristã, pelas famílias que aí permanecem no amor e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício, quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que a nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor, Ele esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade, e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos,
Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Isaurina Fernandes, Agermino Santiago, César Peixoto, Manuel Francisco, Carlos César e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, nós vos pedimos, tende piedade todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio.
Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração vem a ti render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Para esse amor, que amor é esse, Senhor, capaz de amar alguém como eu. E a você que na sua casa pede pelas suas intenções, por aqueles que se encontram com dificuldades, ainda em enfermidades, para você que pede pelo seu ente querido e precisa da sua intercessão e da sua oração. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. E aqui está o Senhor junto conosco. Aqui está aquele que ouve as nossas preces, a nossa oração em comum, a nossa oração em comunidade. Ofereça ao Senhor, ofereça a sua vida. Ofereça tudo aquilo que é necessário. Peça ao Senhor que possa te ajudar agora a viver essa experiência. Peça ao Senhor que te ajude a viver essa comunhão. Deixa que a graça de Deus te faça ser uma pessoa de comunhão com o teu próximo. Peça a Ele agora. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.
vem me fazer um só contigo. Te pedimos, Senhor, por cada um dos irmãos e irmãs que neste momento estão unidos a nós. Não podem estar aqui, mas estão unidos a nós em oração. Principalmente por aqueles que estão enfermos, Senhor. Principalmente por aqueles que estão com dificuldades. Ouve, Senhor, a nossa prece. Ouve, Senhor, a nossa oração. Assim seja. A palavra de hoje nos estimule, nos ensine a sermos irmãos e a corrigirmos fraternalmente a todos aqueles que muitas vezes precisam ouvir a voz do Senhor. Com caridade e com amor, vamos assumir a nossa missão de sermos irmãos e ganharmos o céu. Por isso. Ó Deus, suplicem e fortificai os vossos fiéis com a alimento da vossa palavra e do vosso pão. Concedei por esses dons do vosso Filho e viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa semana iniciamos então o mês da Bíblia. E essa motivação que a igreja nos convida nos faça realmente viver essa intimidade com a palavra de Deus. Ontem nós celebramos o dia de Santa Teresa de Calcutá. Peçamos a ela a sua intercessão pelos irmãos e irmãs que se encontram em dificuldades, né? E também rezemos pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, que apesar de estar emérito, né, completou no último dia 4 mais um ano de vida. E ao completar mais um ano de vida, ele se tornou o Papa mais antigo na história da Igreja. Nunca houve um Papa com tantos anos, né, sendo Papa. 94 anos. Tiveram muitos Papas que permaneceram servindo, né, com o ministério, com o pontificado, mas com idade, né, esse é o primeiro. Ele esteve aí com um problema de saúde que deu a ele muitas dores, mas graças a Deus está se recuperando. Quem sabe, talvez chegue até os 100 anos, né? Rezemos por ele, pela sua saúde, porque apesar de não estar exercendo o seu ministério, mas a sua presença no meio de nós tem um grande significado. E peçamos também por cada uma das intenções que ao longo deste mês serão colocados, né, através das nossas orações e preces durante a semana. O Senhor, Ele esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós, pela poderosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Semana Santa é abençoada a todos. Glorificar a Deus com vossas vidas e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, eu quero obedecer